Agora, defesa descaracteriza a acusação da PGR e tenta absolver o coronel no julgamento dos kits pretos. Aconteceu pela manhã, tem uma videoreportagem da Mídia Ninja e nós vamos com ela agora. Enquanto isso, você vai deixando o like no vídeo, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando o nosso conteúdo. Vamos voltar à boa forma. A velha audiência do Giro de Notícias, quase passando de 100 simultâneos. Eu quero passar de 200 hoje, hein? Vai deixando o like no vídeo, vai chamando mais gente, deixa o joinha. O advogado Ruiter de Miranda Barcelos, que representa o coronel Bernardo Romão Correia Neto no julgamento da trama golpista, descredibilizou as acusações da Procuradoria-Geral da União. Ao analisar a denúncia, nós tivemos alguns questionamentos. O primeiro deles é que a denúncia é apoiada em hipóteses que não se realizaram e provas que nós demonstraremos que são frágeis. Em relação às hipóteses, o excelentíssimo senhor ministro relator, em diversas oportunidades, despachos, decisões monocráticas, afirmou que o réu se defende dos fatos. Então, eu tive dúvida. Como que eu vou defender o meu cliente de hipóteses? Isto porque a denúncia inicia dizendo que os réus, e nesse momento eu vou passar para o singular, o réu poderia realizar ações para convencer e pressionar o alto comando do Exército. Poderia é uma hipótese. O Estado, a acusação, apresentou alguma prova que ele abordou um oficial general do alto comando do Exército? Eu reitero, um coronel abordar um general tem que ser preso na hora. Afronta a hierarquia, afronta a disciplina, isso é crime militar. Não houve. Mas eu quero aprofundar mais ainda. Em sede inquisitorial, quais foram os oficiais generais ouvidos pela autoridade policial? Só o comandante do Exército. Nenhum oficial general mais. Então, como é que eu posso generalizar uma acusação se eu não tenho prova? Se nenhum oficial general mais foi ouvido? Mas a defesa ouviu outros oficiais superiores, um deles, oficial superior à época e general agora. Nós vamos mostrar esse depoimento, essas provas. Não houve tentativa de cooptação, não houve ações realizadas, não houve pauta, não houve tarefas a realizar, nada disso. O advogado colocou em xeque todo o trabalho da Procuradoria, chegando a ironizar que o réu, por ser coronel, não poderia ter influenciado um general. Então eu fico na dúvida. Que ações realizou o coronel Correia Neto para convencer? Porque para convencer eu tenho que conversar, eu tenho que me aproximar. Como estou fazendo aqui, tentando convencer Vossas Excelências que o meu cliente é inocente. E pressionar o alto comando, como que ele pressionou? Também se esquivou da acusação do réu ter participado de uma reunião com colegas militares para tramar o golpe de Estado. Então, não passou de cogitação, porque ele não levou adiante. Mas Vossas Excelências podem interpretar que a concretização do encontro de forças especiais, e depois nós falaremos disso, foi um ato preparatório. Cabe a pergunta, ele abordou esse tema durante o encontro? Não, não abordou. Mas o Estado acusador diz que o encontro tinha intento golpista. Qual é a prova? Porque uma ação penal, o próprio ministro relator e Vossas Excelências sabem disso, uma ação penal é apoiada em provas. Quais as provas produzidas pelo Estado acusação? Tinha agente de inteligência infiltrado na reunião? Fez gravação ambiental? Fez filmagens para depois fazer uma leitura labial? Não. Mas então, da onde
o Estado acusador tirou que o encontro tinha intento golpista. Da onde foi que o Estado acusador chegou à conclusão que tinha uma pauta e tarefas a realizar? Como que o Estado de acusação pode afirmar que aquela ideia inicial foi abordada no encontro dos Forças Especiais? A defesa se valeu de trechos da delação de Mauro Cid. Então, como que eu faço a defesa sem uma pauta? E as provas testemunhais daqueles que estavam presentes, inclusive réus. Não houve pauta, não houve tarefas a realizar. Foi um encontro de amigos. E que tal nós nos referimos ao colaborador? Em alguns depoimentos para a Polícia Federal, e em um depoimento com a presença do Estado acusador e do ministro relator, a pergunta do ministro relator sobre a reunião, a resposta foi uma conversa de bar, um encontro de amigos. Não teve pauta, não teve tarefas a realizar. Eu fico na dúvida, excelências. A delação não foi validada pela primeira turma? Por vossas excelências? Se a delação foi validada para acusar, ela é válida para defender. Paridade de armas. Então, é verdade que foi apenas um encontro de amigos. O outro advogado de defesa, Ricardo de Aguiar, endossou. Uma outra prova é o interrogatório do colaborador feito no dia 9 de junho de 2025. Da mesma forma, ele confirma que a reunião foi uma mera confraternização, que não foi discutido intento golpista. O delator deixa muito claro, o delator não se poupou de trazer informações sobre outros réus, mas em relação a Correia Neto, ele foi muito claro. Ele fazia parte de um grupo que tinha sequência na carreira, que não tinha interesse algum em participar de um intento golpista ou de algo do tipo, porque eram militares que iriam prosseguir na carreira. Militares que tinham um futuro. O coronel Correia Neto, particularmente, já estava nomeado para uma missão no exterior nos Estados Unidos por 2 anos. Na volta, provavelmente estaria concorrendo ao generalato. Um militar que tem esse perfil, ele não quer correr qualquer tipo de risco, qualquer exposição. Uma reunião grande em Brasília, com vários militares das Forças Especiais que estavam servindo fora. Aproveitou-se isso aí para fazer uma reunião para juntar esses amigos. Realmente, muitos ali serviram 10, 15 anos juntos. Então, não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento. Então, excelência, isso é uma prova do delator. Uma prova que foi homologada por essa turma. Ambos pediram a absolvição do coronel. Agora, o maior erro de tudo começa na petição 12.100, onde o Estado de acusação requer a prisão preventiva do coronel Correia Neto. Eu finalizo, senhor ministro-presidente. Estado de Direito. Ele tem leis para que todos cumpram. Mas também as mesmas leis são para proteger o cidadão de possíveis abusos do Estado. O Estado de acusação não apresentou nenhuma prova em desfavor do coronel Bernardo Romão Correia Neto, ou são provas frágeis. Nós requeremos a absolvição dele. Excelências, dessa forma eu termino a parte dos slides, estou aqui para a conclusão. Gostaria também de fazer uma consideração. O coronel Correia Neto, seria impossível para ele participar de qualquer organização criminosa. Ele morava em Porto Alegre, era assistente do comandante militar do Sul. É uma função que exige dedicação integral. O Comando Militar do Sul é o comando mais operacional do Exército. Ele tinha que percorrer todas as unidades, palestras. Então, como ele poderia colaborar com uma organização criminosa estando em Porto Alegre, tendo vindo uma única vez a Brasília durante esse período? Ele não tinha motivação alguma para isso, ele não tinha meios, ele não tinha comandante, ele não tinha subordinados, ele não conversou com ninguém sobre isso, não tem relação
com nenhum dos outros réus, exceto o Coronel Cid pela amizade, e Coronel Bastos também pela amizade e porque ele pediu informações. Então, excelências, eu gostaria aqui de finalizar pedindo a absolvição do Coronel Correia Neto por ausência de materialidade, de autoria, por ausência de provas, mas que, eventualmente, caso vossas excelências entendam que as provas frágeis apresentadas pela PGR sejam válidas, mas que elas sejam consideradas insuficientes para uma condenação.